Bom dia, alunos do 7º ano. Hoje iremos ter uma aula de história sobre humanismo. Eu gostaria de lembrar vocês o conceito histórico que estávamos vivendo antes. Estávamos falando de uma igreja católica que não permitia as pessoas a estudarem, não permitia o conhecimento da medicina, da ciência, porque eles acreditavam que isso não era a vontade de Deus. E lembra que toda a explicação deveria ser isso, ou a vontade de Deus ou algo sobrenatural. Isso é uma característica forte da Idade Média. Agora nós estamos falando de um período de transição, tá? Dessa Idade Média. O humanismo, então, vai ser a grande diferença do humanismo é que ele vai mudar todas as áreas. A ciência vai mudar as artes, vai mudar o pensamento das pessoas, como a sociedade se estrutura, tudo bem? Essa sociedade, por exemplo, que antes não poderia estudar, apenas as pessoas ligadas ou à igreja ou à alta nobreza que estudavam. Agora a Europa vai começar cada vez mais a ter universidades. Até 1500, por exemplo, eles criam 63 universidades, sempre buscando ser universidades laicas, ou seja, sem uma religião por trás, sem uma doutrina da Igreja Católica por trás, garantindo que a ciência conseguisse se desenvolver. Então muda bastante o sistema educacional. Lembrando que também esse período não foi à toa que é chamado de humanismo. É para falar que a humanidade está mais no centro. Humanismo porque não é que eles falavam que não existia Deus. Como eu disse, esse período de processo, não estamos falando de pessoas que são ateias, não é isso. Basicamente é que eles acreditavam que a maior criação de Deus tinha sido o homem. Então ele devia estar como um fator principal. Então era a obra suprema. Essa obra suprema, então, ela é chamada de antropocentrismo. O homem está no centro. Antes, com a Igreja Católica, era o teocentrismo. Deus estava no centro. Deus, teocentrismo, antro de homem. Tá vendo? Antropocentrismo. Então, isso é uma característica muito forte do período humanista. Então, outra coisa que começa a ser muito valorizada nas universidades é o individualismo. A individualidade, você como ser, antes a Igreja Católica não te permitia ter gostos além dos que você nasceu. Lembra que se você nasceu camponês, você morria camponês. Se você nasceu ferreiro, você dificilmente ia sair disso. Então agora cada vez mais você vai ter a liberdade e a autonomia de aprender coisas novas para que você possa evoluir, mudar, crescer. Essas universidades, elas não ensinavam apenas o direito romano, tá? Elas vão ensinar poesia, história, filosofia, matemática, eloquência, para que as pessoas falem bem, e não apenas os padres, que antes eram os mais ensinados sobre essas questões, tá? E uma coisa muito importante na história é que quando se recusa um período, digamos então que eles estão nesse período de transição, e eles vão falar, eu não acredito que o último período, que é a Idade Média, a Idade das Trevas, era o melhor. Eles vão sempre usar um anterior como base para conseguir ter um recomeço, tá? Então, no caso, eles vão usar a Antiguidade Clássica, Roma, Grécia, sempre ligada a isso. Então eles vão acabar estudando sim o direito romano para poder aprender os clássicos gregos, muito na filosofia, que eram estudados e transformados no povo muçulmano, mas no europeu não. Então eles vão começar a desenvolver muito a sua ciência, os seus conhecimentos com base nisso. Também essa ciência vai começar a avançar muito por causa disso. Por exemplo, é permitido a dissecação de cadáveres. Antes, a Igreja Católica não permitia isso. Então, quando eles começaram a poder abrir os cadáveres dentro da escola de medicina, por exemplo, descobriram órgãos internos que eles não sabiam, o funcionamento de alguns órgãos que eles não sabiam. Então, muda muito o conhecimento e até como cuidar das pessoas. Começaram cada vez mais a entender que não é só por causa de algo sobrenatural que as pessoas morriam, mas porque existiam doenças, que doenças eram essas. Eles puderam abrir e verificar cada uma dessas coisas. Outra questão muito importante desse período é a questão do heliocentrismo versus geocentrismo. O que é isso? A Igreja Católica dizia que o planeta Terra era o centro do universo e que todos os outros planetas, estrelas, giravam em torno do nosso centro, que era o planeta Terra. Então o Sol girava em torno da Terra, assim como a Lua.
Isso é o chamado geocentrismo, o Sol girando em torno da Terra. Agora, Nicolau Copérnico ele é um astrônomo e ele vai conseguir olhar os astros e determinar que, na verdade, o Sol está parado e quem está girando em torno do Sol é a Terra. Hoje nós sabemos que isso era a realidade, mas na época isso entrou em muito choque. Isso é chamado heliocentrismo. Então, entrou em choque com a igreja, a ponto das pessoas que defenderam ele, como o Giordano Bruno, um pouco depois, acabou sendo condenado à morte. E o Galileu Galilei, que também acreditava nisso, também via isso como o mais certo por meio das suas pesquisas matemáticas, astronômicas, e aí ele começa a ver que isso é o certo, mas a igreja fala, ou você pede desculpas para a igreja, admite que a igreja está certa, então ele volta atrás para não morrer, mas ele ainda assim é condenado a passar o resto da vida dele em casa. E nós vamos ter outros avanços, e na próxima aula nós iremos falar sobre os avanços das artes. Muito obrigada.